Eu sou o Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Hoje eu converso com um dos maiores goleiros do futebol carioca, Ricardo Cruz. Tudo bem, Ricardo? Acho que congelou aí. Tudo, Amilcar, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. Não sei, deu uma travadazinha aqui. Bom, eu acho que voltou ao normal, mas enfim, tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos ao nosso bate-papo. Vamos lá, meu querido. Quero agradecer aí a tua atenção com o nosso canal, tá? Porque o nosso canal ele foca única e exclusivamente os grandes jogadores e goleiros também. Aliás, você é o quinto goleiro que eu entrevisto aqui, dos anos 70, 80 e 90. É quando o futebol tinha graça. Hoje não tem mais graça. Então, eu queria, antes da gente começar, que você fizesse um preâmbulo, o início da tua carreira no futebol. Como é que foi? Você diz desde de base... Você começou lá no Olaria. Isso. Comecei em 77, acho que 13 anos, né? Na época, hoje a gente chama de sub-15, sub-13, sub-14, enfim, era o infantil na época que a gente chamava, né? Praticamente a primeira categoria de campo que tinha. E aí no primeiro ano eu já fui campeão pela Olaria. O Campeonato Carioca teve uma final entre Olaria e Bom Sucesso, os 4 grandes ficaram de fora. E na sequência eu passei mais um ano ali no Olaria, você estoura a idade, para a categoria de cima fica um pouco largado. Aí joguei um campeonato por um time chamado Grajaú, que aqui no Rio as pessoas às vezes até confundem com Grajaú Tênis e Grajaú Country, que jogavam o futebol de salão, né, que hoje é futsal, mas esse time era um time assim, meio que de várzea, né? Apesar de participar do Campeonato Carioca, nós treinávamos e jogávamos no campo do Confiança ali, Vila Isabel, hoje pertence, acho que até uma escola de samba. Enfim, joguei nesse time. Antes disso, eu vinha fazendo teste no Botafogo, né, com o seu Neca, que todo mundo conhece também dessa época, mas eu vinha, treinava e mandava voltar e não definia. E aí o treinador desse time era um amigo, era o meu treinador no Olaria, tinha sido meu treinador, e perguntou se eu queria continuar tentando o Botafogo, já tinha feito um teste do Fluminense, também tinha sido dispensado, ou se eu queria jogar no Grajaú, onde ele era treinador. Eu falei, não, eu prefiro jogar. Foi onde eu joguei, aí, como nós tivemos um time relativamente fraco, enfrentamos os grandes, e aí eu tive algum destaque, e aí eu fui convidado para fazer um teste no Fluminense, finalzinho de 79, fui aprovado, e no ano seguinte eu joguei a categoria juvenil, enfim, eu dei minha sequência no Fluminense. Em 83 eu subi para o profissional, já no primeiro ano de campeonato carioca, e participei dos 3 campeonatos, 84 Campeonato Brasileiro também. Foi quando eu, inclusive, me profissionalizei, e eu fiquei até 88 no Fluminense, quando fui transferido para o Botafogo, e fiquei até 92. No Botafogo, o primeiro ano foi difícil, né? Na verdade, um semestre, eu cheguei no meio do ano, jogamos o Brasileiro, não foi muito bom. E em 89 veio o título, né? O grande título aí da minha carreira, de quem participou ali. Eu acho que marcou mesmo a gente tendo participado de outros clubes antes ou depois e ganhado títulos nesses clubes. Esse marcou muito na carreira de cada um de nós. E é um título que entrou para a história do Botafogo, né? Com uma quebra do jejum depois de 20 anos. E nós fomos bicampeões em 90, na final contra o Vasco. Em 92, após o Brasileiro, que a gente perdeu a final, foi vice-campeão brasileiro para o Flamengo. Eu deixei o Botafogo e aí eu fui para Ponte Preta, depois voltei em 94 para o Fluminense, fizemos as finais do Campeonato Carioca com o Vasco e Flamengo. O Vasco, nessa oportunidade, foi tricampeão carioca, estava com um time muito, muito bom. E depois eu segui a carreira mais uns 3 ou 4 anos, para São Paulo, para Maringá. Chegou a jogar na Ponte, né? Você chegou a jogar na Ponte. Na Ponte Preta. Quando eu saí do Botafogo, eu fui justamente para a Ponte Preta. E com um contrato de 1 ano, no meio do ano eu rescindi. O treinador que me levou e era o treinador era o Vanderlei Luxemburgo, e até a dupla, né, que está até hoje, o Vanderlei e o Melo, preparador físico. E aí, nessa época, a gente tinha aquela lei do passe, só que a minha ida para a Ponte Preta foi condicionada ao passe livre no final do contrato. Eu voltei para o passe livre quando eu voltei para o Fluminense em 94, no Carioca.
E aí, no final de tudo, eu, 95, 96, acho que 96, eu fiz a minha última competição pelo Olaria. Comecei lá com 13 Começou anos e lá e terminei minha voltou lá. carreira. Coincidentemente, o Olaria tinha um investidor, contratou a mim, contratou o Ricardo Rocha, o Charlie Guerreiro, que jogava no Flamengo, e vieram alguns jogadores do Vasco, uns 4 ou 5 jogadores assim novos, né, promessas. Entre eles, o que se destacou foi o Preto Casagrande. Enfim, ali foi meu último trabalho como jogador de futebol profissional. Você foi direto para o gol ou você acabou no gol quando você começou? Porque normalmente, né, o cara que joga mais ou menos vai para o gol. Você sempre gostou de ser goleiro. Pelo menos comigo foi assim. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Eu, no Olaria, eu já fui como goleiro. Confesso que nos jogos, na escola, pelada do bairro, da rua, eu gostava um pouco de jogar na linha, mas a minha condição física sempre foi muito ruim. Eu sofri muito ao longo da minha carreira, não sofri mais porque eu era goleiro, então eu não necessitava tanto disso, apesar de que na época que eu joguei, nós treinávamos muito, os treinamentos eram muito juntos, né? Ao longo do tempo veio individualizando cada vez mais. Hoje em dia a evolução é fantástica na questão da preparação dos atletas de futebol, né? E aí os goleiros ficam praticamente na mão dos treinadores de goleiros, mas naquela época a gente corria 10 quilômetros, então, coisa que não era nem muito interessante para os jogadores de linha, e ao longo do tempo foi se descobrindo isso, mudando o treinamento, quanto mais para os goleiros, né? E aí eu sofri muito com essas corridas. Então, a minha condição física acabou me empurrando. Lógico, eu sempre gostei muito de jogar no gol, desde garoto. No time da rua, dos garotos maiores, eu jogava e já fazia minhas tripulias no gol. Olha só, qual foi o técnico que te deu a grande oportunidade? Assim, vou trazer mais para cá, né? No profissional, foi no Fluminense. A primeira oportunidade foi o Nelsinho. Acho que teria sido a grande ali, apesar de que Nelson eu Rosa? tive o Nelsinho Rosa, isso. E foi engraçado que na chegada dele no Fluminense, eu fiquei numa situação assim, de praticamente o segundo goleiro tendo ido para quarto. E aí o tempo foi passando, eu sempre fui um cara muito paciente, fiquei muito aborrecido na época, mas também entendi a situação dele quando chegou no clube. E mais para frente as coisas foram acontecendo e eu tive a oportunidade com ele. Inclusive, né, nessa oportunidade, a imprensa cobrava muito, né, perguntavam muito, cobravam dele e questionavam assim, em relação aos goleiros, o goleiro que ia ter essa oportunidade. Nós tivemos um jogo em Campos contra o Goytacás, o goleiro era o Ricardo Lopes, o Paulo Vitor estava na seleção brasileira. E era um festival de Ricardo naquela época. Era Ricardo Leonetti, Ricardo Lopes, depois você, Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, Ricardo Pinto. Aí tinham os que não eram goleiros, Ricardo Gomes. Enfim, tinha muito Ricardo do Fluminense. De goleiro tinha um monte. E aí o Paulo Vitor estava na seleção, o Ricardo Lopes estava jogando, né, que era o segundo goleiro até então, e ele revezava no banco o Paulo Goulart, que foi um goleiro que foi campeão, se não me engano, em 80, alguma coisa Foi assim. em 80, aquele time do Fluminense de 80. Isso, com o Nelson como treinador, mas nesse ponto ele foi muito firme. E no revezamento, o jogo seguinte, no qual ele ia mexer no time, nós perdemos para o Goytacás de 4-0, alguma coisa assim em Campos. E aí, depois de uma derrota dessa, sempre tem uma mexida no time. Saíram alguns jogadores, inclusive o Ricardo Lopes. E aí a imprensa cobrava muito. Eu com 20 por 21 anos, novo, e o Paulo Goulart, um cara experiente, campeão, já tendo sido ídolo do Fluminense. E ele respeitou o revezamento e aí me colocou num jogo contra a Portuguesa, se não me engano, lá nas Laranjeiras. E logo em seguida, o segundo jogo seria o Vasco no Maracanã. E aí, na sequência, eu segurei firme a oportunidade e aí eu já fiquei como segundo goleiro. Você lembra quem era o teu treinador de goleiro? Nessa época? Ou já que estavam nascendo os grandes treinadores de goleiro? No Fluminense, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que estava muito à frente do tempo, né, daquela época, João Carlos Travassos. Ele era o treinador de goleiro do profissional e nessa época a base ainda não tinha, do Brasil não tinha essa coisa de treinadores de goleiros, estava se começando
Mas ele sempre foi muito atencioso, treinava os goleiros da base, pelo menos do sub-20, aquilo que ele podia, trazer os goleiros para treinar no profissional. Enfim, eu já tinha tido alguns contatos no profissional, ele já era o treinador. Então, foi um dos grandes treinadores de goleiro que eu tive, foi o João Carlos Travassos. Depois, até na minha ida para o Botafogo, lá tinha um treinador de goleiros, e que pouco tempo, alguns meses, ele recebeu uma proposta do mundo árabe, e aí a função ficou vaga. Eu sugeria, na época, o Emil Pinheiro, que era o nosso vice-presidente de futebol, a contratação do João Carlos Travassos, e ele aceitou, enfim, aí trabalhamos juntos no Botafogo também. O Nielsen chegou a te treinar? Nielsen? Não, Nielsen não. Eu até assim que eu parei de jogar, eu fiz um curso, um curso de uma semana, mais ou menos, que ele ministrava, mas nunca havia trabalhado com ele. O goleiro é aquele negócio, ele vive das defesas e ele sofre pelas falhas. Você tem aquela grande defesa na tua vida, Ricardo, aquela coisa espetacular que você achava que não ia pegar e foi de uma plástica a toda a prova, e também aquela grande falha? Cara, eu lembro, não exatamente, mas em relação a esse detalhe que você falou, tem bolas que você vai e acha que não vai alcançar, e quando tu sente a bola toca na tua mão, tu faz a defesa. São defesas assim que nem você esperava você consegue fazer. Mas assim, eu sempre coloco como uma das defesas mais importantes que eu fiz assim, na minha carreira, foi jogando pelo Botafogo, justamente no título de 89. O jogo ainda estava 0-0, um cruzamento do Leonardo da esquerda, o Bebeto cabeceou e a bola ia lá no ângulo, me cobrindo, eu consegui chegar e fazer a defesa. Essa foi, acho que, uma das grandes defesas. Houve muitas defesas, mas assim, essa, pela importância do jogo e que, consequentemente, contribuiu para o título, aí eu considero uma das mais importantes. Eu estava lá e provavelmente eu devo ter te xingado. Mas tudo bem. A tua camisa era essa do teu lado direito aí? Tem uma preta do teu lado direito, uma preta vermelha e uma preta e branca. Aquela é preta e vermelha, né? É aquela ali. Ó. Essa é do Vasco? Aquela ali foi do Júnior. Aquela ali é uma camisa que está assinada pelo Manga. Manga? É, o goleiro dos goleiros. Goleiraço. E lá eu fiz uma entrevista com ele lá no Retiro dos Artistas, né, que ele está morando lá. É muito triste, né? É muito triste ver um cara com uma carreira dessa acabar no Retiro dos Artistas, mas é da vida. Aquela outra ali, o Abelão que me deu, que era do Fluminense. Ah, tá, do Fluminense. Aqui dava a impressão que tinha uma faixa branca. Aqui a gente tem um grande acervo aqui, né? Porque a gente não só procura preservar a memória do futebol, como a gente também faz muita ação social, né? Muitos jogadores doam camisa para a gente, que a gente faz alguns leilões para ajudar orfanatos, para ajudar entidades que recolhem assim, animais de rua, né? Eu acho que a função nossa é essa, né, Ricardo? A gente, que negócio, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Mas voltando aqui para a nossa pauta. Você jogou no Fluminense, tudo, teve uma grande atuação, mas eu acho que o clube que você mais se identificou foi o Botafogo, em razão de um título que estava na fila há tanto tempo? Eu acho que sim. Apesar de eu ter uma identificação grande com o Fluminense e com os torcedores que até hoje, lógico, os da nossa época, né, reconhecem, e assim, pelo fato de eu não ter sido titular no período que eu apareci, eu sempre fui uma promessa, e a ideia do Fluminense era que eu fosse o goleiro na saída do Paulo Vitor, só que as coisas não aconteceram dessa forma. Mas, sem dúvida, como eu cheguei no Botafogo, contratado para jogar e assumir a camisa 1 enquanto eu estive lá, e principalmente pela conquista desse título, né, de 89, que assim, mexeu muito com os torcedores, com todos nós, e é uma coisa que ficou marcada e sempre lembrada pelos torcedores e pelo próprio clube. Qual era aquele atacante que você, quando ia jogar contra, você falava assim, ai meu Deus do céu, vou ter que encarar esse cara? No início da minha carreira, ainda jovem, encarar o Zico, né? Jogos com o Flamengo,
o time do Flamengo é um timaço, ainda peguei o final daquela composição com Adílio, Andrade, Zico, enfim, e depois vem a sequência com os caras mais novos subindo, Ailton, Zinho, já tinha Leonardo, essa turma toda. Mas vários ali do Botafogo, do Neto, pela forma que batia na bola, entendeu? Enfim, vários outras feras aí que tinham que deixar a gente mais ligado em alguns jogos pela qualidade do. Você falou no Zico aí, eu lembro que naquele jogo de 89, o Zico, antes de sair machucado, ele bateu uma falta. Você estava na bola, Eu acho que se fosse um pouquinho você ia pegar. Mas realmente aquela falta ali, até hoje, para mim, aquela bola entrou. Não, aquela bola, é o tipo da bola, como você falou, né? É o tipo da bola que se ela viesse para dentro, para mim era melhor, porque não era uma bola tão difícil, porque ele bateu no meu canto. Eu armei a barreira do lado direito. Assim, a falta aconteceu no lugar exato, na região exata. Eu não lembro se estava dentro ou fora da meia-lua, mas era no ponto que ele era especialista, né? Aquele lado ali, apesar de ele ali era pênalti. Mas ali era pênalti, praticamente. Então, e a placa já estava levantada. Quando a falta aconteceu, ele fez só o sinal para o banco, tipo, aguenta que eu vou bater essa falta. E aí, bom, armei a barreira, aquela coisa toda, eu lembro naquela época, eu falei, não, eu não vou sair antes, porque tanto ele quanto um outro cara que era brabo mesmo, fera, era o Roberto Dinamite, todos os dois caminhavam. Primeiro, o José pitava, eles ficavam olhando, assim, concentrado no goleiro, diretamente para mim, eu pelo menos vivi isso, e caminhavam, olhando, e assim, um passo que você desse para trás da barreira, eles batiam ali, ou aleatoriamente, mas eu vivi isso com os dois, e naquele momento eu falei assim, não, aqui no meu canto não vai fazer, até porque ali é responsabilidade nossa, a gente arma a barreira na direita, enfim, de um lado para proteger mais o outro. E aquela história, se ele conseguisse bater por cima da barreira, e principalmente quem era, eu ia fazer o máximo para pegar, mas, enfim, era o normal, né, dele, e enfim, eu falei, não, vou segurar até o final. E aí ele bateu no meu canto, eu saltei na bola, a distância é pequena, então, hoje eu penso, se essa bola viesse para dentro, era mais uma defesazinha que eu teria feito mais a contribuição, mas ela passou bem perto, né? E se viesse dentro, eu estava cobrindo. E é um momento crucial para o goleiro, né, Ricardo? Você está ali cara a cara com praticamente um matador, né? Então, tipo assim, eu acho que não tem grande responsabilidade, não, porque, tipo assim, se é um Zico batendo, fez o gol, beleza. Você não tem. Agora, é que nem o pênalti, né? O pênalti é 99% de chance para o atacante fazer e 1% para o goleiro pegar, né? É um momento só do goleiro ali que... É um dos poucos momentos de inversão que você tem, assim, entra como franco atirador e a pressão emocional, psicológica toda em cima do batedor. Não a falta em si, mas o pênalti, como você citou, exemplo, responsabilidade enorme de quem está batendo, a carga emocional gigante, e a gente fica ali com a tranquilidade, tipo assim, de só ter a consagração. A bola pode passar no meio do gol, enfim. Eu nunca ouvi alguém falar assim, pô, o goleiro falhou, não pegou o pênalti. É uma coisa muito difícil, né? É verdade. A bola vem fácil e ela entra, é uma falha, mas são só méritos nesse caso. Você pegar bem, se não pegar, normal. No caso de caras como Zico, Roberto, Neto também, que era um excelente batedor de falta, já não tanto quanto um pênalti, mas com certeza, como eu falei, uma bola bem batida, seja por qualquer um, e eles tinham essa capacidade, por cima da barreira é muito difícil você chegar. Com a força uma força determinada, passando por cima da barreira, e se você não sair antes, um pouquinho, dificilmente você chega numa bola dessa. E aquela história, se você sair antes, o batedor te observar e bater no teu canto, aí a tua responsabilidade aumenta. Você tomou um gol no campo que você estava protegendo. Verdade. Agora, eu queria que você traçasse um parâmetro, Ricardo, do futebol na tua época, né? A vida do goleiro, o treinamento do goleiro na tua época, para o goleiro de hoje. Inclusive, falando até sobre o material, né? Porque na tua época eram luvas assim que eram mais espessas, né? Hoje as luvas parece que
suavizam tudo, né? Eu acho que, de repente, a vida do goleiro hoje é um pouquinho mais fácil do que na tua época, não é não? De tudo isso aí só tem um dificultador. Eu acho que, não sei se é um dificultador, porque tem os prós e os contras. É a bola. Uma bola mais leve, que tem uma variação maior do que a que eu tinha anteriormente. Porém, as bolas antigamente eram mais pesadas, por isso talvez elas não tivessem tanta variação. Porém, quem batia forte, enfim, você tinha que ter uma força maior, uma coisa mais bruta. Mas, cara, teve mudanças assim enormes. Eu costumo falar que na qualidade do goleiro brasileiro, na forma geral, foi um ganho assim, fantástico, né? Vamos lá. Eu, quando jogava, para você jogar na Europa era muito difícil. Os primeiros goleiros que foram para a Europa foram para times de Portugal, né, de futebol na época, que não era assim, no alto nível do futebol, talvez, da Europa, e muitas vezes para times não da primeira divisão, de segunda ou terceira, assim, as categorias, lá, os níveis que tinham na época. E hoje você vê, quer dizer, ao longo do tempo, né, você vê hoje goleiros nos times de ponta, brigando com outros goleiros sul-americanos também, que são de muita qualidade, os próprios europeus. Então, isso se deve, com certeza, à chegada do treinador de goleiro, né, que é uma posição muito específica e precisa de um especialista para trabalhar esses profissionais. Não tem a menor dúvida. Inclusive, você vê que o treinamento é tão individualizado, tem por setores, ou até treinamentos específicos para jogadores de linha, para laterais, para zagueiros, para volantes, para atacantes. É natural. E o goleiro, por ser uma posição complexa, né, que você, além dos pés, que usa como os outros jogadores, claro que lá atrás não tanto para jogar, hoje muito mais, mas as ações que você tem que praticar no jogo são muito variadas. Então, você vai treinar, sei lá, um atacante, cabeceio, um domínio, chute. Tá? O goleiro tem que treinar as defesas de bola rasteira, bola rasteira, média, alta, em queda lateral, os chutes frontais, soco, cruzamento, nossa, e bola quicando. É uma série de coisas que você tem que trabalhar o goleiro, muita coisa, e, na verdade, tu tem que deixar ele preparado para, no jogo, talvez chegar 2, 3, 5 bolas, e sabe lá qual é a bola que vai ser, então tem que deixar ele pronto, e, no geral, para ele ter as informações armazenadas lá no seu HDzinho, para ele poder utilizar na hora e, ainda assim, ter a capacidade da tomada de decisão correta, né? Então, um treinador específico para esse profissional foi fundamental para a evolução dos goleiros no Brasil. E essa história, Ricardo, de que agora o goleiro tem que saber jogar com os pés? O goleiro tem que sair jogando com os zagueiros. Você é a favor disso ou você não acha isso aí uma inovação? Sei lá. Não, é uma exigência do futebol de hoje, né? A partir do momento que você não pode receber uma bola recuada com a mão, você tem que desenvolver os membros inferiores, o teu controle em uma série de coisas. Na época não tinha essa necessidade, a bola recuada eu pegava com a mão, jogava o outro companheiro do outro lado, e se ele fosse apertado ele me devolvia quantas vezes a gente quisesse, enfim, não tinha necessidade. A única coisa que a gente treinava com os pés era o tiro de meta, que a gente tinha que bater com o pé, e as bolas longas, quando a bola estava na mão da gente, que tinha que fazer aquele chutão para frente. Era a necessidade, a exigência do goleiro. Hoje, realmente, o goleiro tem que treinar alguma coisa dos membros inferiores, mas aí é que entra a questão. O que eu sou contra é o excesso, por ser uma região de alto risco, de maior risco, você exagerar, chegar a limites que eu acho que é desnecessário. A partir do momento que você vai jogar a bola para um goleiro, para ele dar o chutão, você perceba antes, eu digo, um zagueiro, qualquer jogador de linha, que faça isso, porque por mais que o goleiro treine, ele não vai ter a condição que tem um outro jogador de linha, salvo algumas exceções. Já abro aspas aqui, abro um parênteses para falar do Júlio César. Joguei várias peladas com ele aqui no Rio de Janeiro, ele jogando na linha, é extremamente habilidoso, mas essa habilidade individual de cada um. A maioria dos goleiros até nem desenvolvem isso, porque não tem tempo, não tinham tempo. Hoje tem que separar uma parte ou incluir dentro do trabalho do goleiro o jogo com os pés. Mas o que seria o jogo com os pés para o goleiro? Penso eu.
treinar domínio e passe. Passe curto, médio e longo. Acabou, não tem mais nada. O goleiro tem que saber receber bem, a bola vai vir recuada, então treina, bola mais forte, mais baixa, bola quicando, para ele dominar, que nem sempre a bola vem boa. O domínio e um bom passe. É isso que ele tem que ter. Ele não precisa saber driblar, não precisa saber nada, lógico. E está inserido sempre nos treinamentos táticos para que ele saiba assim, o que pode acontecer e, quando acontecer, para onde ele tem que dar sequência na jogada. Entendeu? Acho que basicamente é isso. Desculpa, só completando, o que eu vejo às vezes excesso é que, numa área de muito perigo, como eu falei, que é perigo para os jogadores de linha, é perigo para um zagueiro cometer um drible ali, ficar apertado, tentar driblar e perder a bola, é melhor ele dar o chutão. Imagina para um goleiro que está ali com um gol nas suas costas. Não dá, é impossível assim, extrapolar muito e colocar ele numa situação, o time numa situação de vulnerabilidade, e, lógico, vai acabar estourando na mão de quem está com a bola, na mão de quem está com a bola no pé, que é o goleiro. Exatamente. Olha só, isso eu acho que tornou o futebol, na realidade, essas alterações tornaram o futebol mais dinâmico e menos técnico. O futebol está chato, Ricardo? Eu não diria chato, ele está diferente. Né? Assim, é uma coisa que nem adianta a gente tentar combater. A gente pode ter a nossa opinião, é um futebol diferente. Eu confesso que a gente sente falta daquele futebol do drible e tal. Hoje é a minoria que consegue ter esse desequilíbrio de uma jogada individual, nem sair driblando, nem fazer nada de muito efeito, não. Porque os sistemas táticos são tão estudados um no outro que, quando você, numa jogada individual, bate um adversário, você já desmonta tudo, porque aquele cara já bateu, alguém vai ter que sair na função que era dele, e aí vai quebrando, e às vezes um drible de um jogador ou de dois jogadores de uma sequência ofensiva vai te dar a possibilidade grande de chegar ao gol, né? Porque você vai desmontando o time adversário, que hoje em dia é tão estudado, tão treinado, né? E aí, como você falou, deu mais dinâmica, né? Muito menos tempo de jogo sem ser jogado, mas um futebol bem mais de bola rolando, de passe, troca de passe, vem em movimento, essas coisas assim que havia na época, né? Tabela, sempre houve ultrapassagem, enfim, triangulações, tudo que se fala hoje e que, inclusive, se fala com outros nomes, muitas dessas coisas já acontecia, só trocou o nome, né? A nomenclatura que veio da Europa, especialmente Portugal, e a gente acaba usando, o mundo acaba usando, mas, no fundo, quem viveu no tempo lá atrás olha e vê que é a mesma coisa, né? Marcação alta, média, você dava a marcação, o treinador combinava com a gente. Quando eu falar a marcação é pressão. Quando eu falar 2, pega no meio. Quando eu falar 3, a gente segura aqui atrás. Aí trocaram os nomes, mas são muitas das mesmas coisas. A diferença só para isso, para a dinâmica, que mudou bastante. O futebol brasileiro não perdeu um pouco da característica dele por querer jogar igual ao europeu? Ele tenta-se jogar o futebol que está jogando no mundo. Ainda há uma diferença, né? O nosso futebol, é só você ver os jogos da Europa e os jogos do Brasil, que ainda tem uma diferença. A gente não tem aquela velocidade. A gente não tem, quando eu digo a gente não tem, talvez a gente não queira ter aquilo. Tem um pouco daquilo. Tudo que está se fazendo, que a gente observa em outros países, outros mercados, é interessante observar, avaliar e ver o que pode ser trazido e de que forma isso pode ser trazido para acrescentar no futebol do nosso país, né? Então, parte disso, de uma movimentação de toque de bola, eu acho que é interessante. Como eu falei, não em excesso. Às vezes está apertado ali, tem treinadores, com todo respeito à filosofia de cada um, é só penso quanto, que não aceitam, que querem que o time saia a todo custo. Eu passei até a observar jogos na Europa e times como o Barcelona, Real Madrid, eles fazem isso, mas tem momentos que eles não é nem um chutão, você já tem uma jogada preparada, apertou, você joga uma bola num determinado ponto, que vai desafogar, que vai ter um jogador lá para tentar receber essa bola, pelo menos você vai transferir essa bola lá para o campo do adversário, mesmo que você não consiga ter a posse dela, mas você já está preparado, então um jogador teu já vai lá, o time já vai, enfim, subir, já vai fechar naquele setor.
e você sai da sua zona de risco. Se você perder, não tiver a posse lá, nesse passe longo, você perder a posse, ou você está perdendo a posse lá no campo do adversário com o teu time subindo. Aí é uma questão de treinamento, enfim, de preparação do seu time. Você está tirando o perigo de perto do seu gol e jogando para lá. Lógico, se você tiver, enquanto você tiver com a posse de bola, muitos dizem você corre menos, você sofre menos perigo de fazer o gol. Só que você está com a posse de bola. Vamos logo, se o cara roubar e chutar, está dentro da grande área, dentro da pequena área ou na entrada da grande área, tu perde, escorregou, até não é nem por uma questão técnica. Um acidente acontece, uma bola que fica. Outra coisa, nós não temos os campos que a Europa tem, melhorou bastante, né? Quer dizer, não temos, nós temos, mas só num topo de 20, 40, vamos dizer, clubes, primeira, segunda divisão, e os outros você já deixa a desejar. Então, um deslize desse, você às vezes perde um jogo de 1-0. Então, você falou certo aí. Válido. Não temos os campos que eles têm, mas saudades do Maracanã antigo? Pô, sem dúvida. Assim, outra coisa, né? Eu sempre coloco. Saudade, a gente viveu aquele momento. Algum tempo atrás, fui fazer uma matéria, eu fui com meu irmão, né, que jogou também no Fluminense, e quando entramos, foi dentro do Maracanã, né? E quando eu entrei, ainda falei com ele, pô, parece que a gente está entrando num estádio na Europa, né? Porque a gente viajava para jogar os torneios na Europa, aquele estilo europeu, mas o do Maracanã ali, pô, de fora tu vê a carcaça dele, pô, legal, uma boa parte está preservada, mas lá dentro é outro estádio, não é mais redondo, enorme, ele ficou redondo por fora, mas oval ali dentro do campo, ou retangular, né? Enfim, mudou totalmente, você não vê vestígio do Maracanã antigo da nossa época ali. Realmente. Emoção zero, né? Emoção zero, né? Parece verdade, isso aí. Porque eu já entrei no Maracanã depois, né, quando eu parei de jogar, como treinador de goleiro, no Maracanã, como ele era antes. E aí, realmente, quando você voltando ao Maracanã, em jogos grandes, trabalhando como preparador de goleiros, trabalhando no Fluminense, inclusive, e, pô, você tem aquela sensação, né, de ter vivido aquilo ali dentro do campo, e agora você está fora, né? E é uma coisa mais tensa do que você não pode fazer nada. Você treinando o teu goleiro ali, quando começa o jogo, tu fica ali torcendo para dar tudo certo para ele, para o teu time, enfim, e quando você está no campo, não, você pode fazer acontecer as coisas. Mas essa emoção do Maracanã, realmente, não tem, porque você não vê ali, você não sente mais o Maracanã que tinha na parte interna, com certeza. Ricardo, para a gente poder fechar, o maior goleiro que você viu jogar, não do passado, o maior goleiro que você viu jogar no Brasil e o maior goleiro que você viu jogar no campo internacional? Bom, vamos lá, de trás para frente, me veio na cabeça o Filhol, o argentino. Para mim, o maior que eu vi jogar. Eu gostava muito, muito de ver o jogo dele. E do Brasil, cara, tem tantos goleiros. Eu ficaria com o Tafarel. Tem os atuais aí que são feras, esses caras fantásticos, os que estão na seleção e os outros que estão aí espalhados pela Europa, aí no Brasil, inclusive. Mas eu ficaria com o Tafarel, que assim, contemporâneo meu, né? E assim, novo, ele já se destacou, já teve uma história na seleção brasileira, com uma série de coisas, eu diria ele. Mas eu gostaria de destacar um momento, né? Uma Copa do Mundo, a de 82, que foi assim, de todas as Copas que eu vi até hoje, eu nunca vi tantos goleiros bons nas seleções, cara. Mas sabe para aquele Tassayev? Era fantástico. Tassayev da União Soviética, era o Pfaf da Bélgica, tinha os goleiros da... Predome da Bélgica. Predome da Bélgica, tinha os dois de times da África, Nkono, Arthur, é verdade. Até os goleiros africanos, que eles têm um futebol irreverente na linha, mas não é a tradição de goleiros muito bons. Eu não lembro qual era o italiano, se era o Zoff nessa época. Agora, Zenga. Só jogava na Inter de Milão, se eu não me engano. Isso. Na Internazionale. Infelizmente, tudo passa, né? O que é bom passa. Ricardo, eu quero te agradecer aí por essa atenção que você dispensou aí para o nosso canal, tá? Como eu falei, o objetivo do nosso canal é revalorizar os grandes jogadores que a gente não tem mais hoje, tá? Quero muito agradecer aí a
a tua presença aqui no nosso canal. Amilcar, eu que agradeço e quero parabenizar aí essa tua iniciativa, o visual aí do teu ambiente, muito maneiro, muito legal, assim, principalmente para a gente que viveu nessa época que você resgata, né, nessas 3 décadas aí, é muito gratificante, legal, parabéns, e um abraço a todos aí que nos acompanharam nesse bate-papo. Não, eu te agradeço, desliga não que a gente vai falar. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para você, tudo de bom.